Evangelho de João, capítulo 19. Eu quero ler com você nos versos 25, 26 e 27. Evangelho segundo o nosso irmão João, no capítulo 19, dos versos 25 a 27, nos é dito assim, segundo a palavra do Senhor: e junto à cruz, quem estava? E a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Marta, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que Deus nos abençoe. Ressignificando o nome e o exemplo de mãe. Repito: ressignificando o nome e o exemplo de ser mãe. Meus amados irmãos, ser mãe para muitos é o ministério mais árduo que se pode ou que se pode existir até então sobre a face da terra. Para muitos, dar a luz ao filho, dar nome, gosto, profissão e até mesmo o modo de se comportar é ser mãe. Para outras, ser mãe é apenas elaborar uma redoma e dentro dessa redoma colocar o seu filho onde ele esteja livre de sofrer e de ser também frustrado. Para o outro público, ser mãe é apenas dar a luz e permitir, então, agora, meus amados irmãos, que esses filhos aprendem com a selva da vida, com o que chamam muitos por aí de o mundo cão. Mas eu quero te convidar nesta noite a olhar um pouquinho para esse texto e para o que está compreendido dentro do mesmo, a respeito da nossa irmã Maria, o que é de fato ser mãe de verdade. Para isso nós temos que entender algumas coisas. Dentre elas, nós precisamos de entender, primeiramente, que a cruz de Cristo foi um plano de Deus. O Calvário não foi então um acidente. Jesus Cristo veio a esse mundo com um propósito definido. Ele profetizou várias vezes de que ele precisaria morrer. E como muitos dizem por aí, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não morreu como um mártir. Pelo contrário, ele voluntariamente foi até a cruz e se ofereceu por mim e por você, exatamente para que nós pudéssemos compreender o plano do Senhor, porque a Bíblia nos fala a respeito dele, de que ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Capítulo 1, verso 29. Ainda fala-se que ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Você vê isso no capítulo 10, nos versos 11 a 18. Você vê no capítulo 12, nos versos 20 a 23, que ele é o grão de trigo que cai e morre, e que a partir da sua morte, muitos e muitos e muitos frutos advirão. Meus amados irmãos, Jesus Cristo, ele foi para a cruz,
não apenas porque os judeus assim o fizeram, levando-o até lá. Ele foi à cruz, então agora não apenas porque Judas o traiu por dinheiro, não apenas, meus amados irmãos, porque Pilatos de forma covarde condenou. É preciso nós entendermos então que Jesus Cristo ele foi para a cruz porque ele, o Pai, o deu a nós por amor. Cristo foi para a cruz porque ele mesmo se entregou voluntariamente por nós. A cruz, conforme dizem já alguns teólogos, ela então é o maior drama da história da humanidade. A cruz, especificamente falando da cruz de Cristo, ela é a nossa libertação. É a nossa libertação. Meus amados irmãos, olhando para o nosso texto agora de forma muito clara, você vai observar que Jesus Cristo, nesse momento, ele estava sem força. Porque desde aquela quinta-feira, ou desde a noite anterior, você vai observar que ele já estava começando a ser esgotado. Jesus Cristo estivera preso, castigado pelos judeus, e na sexta-feira, chamada então de Páscoa, o Cordeiro de Deus, ele foi preso, cuspido, torturado, escarnecido, e desde o pretório romano, por pressão das autoridades judaicas, somando esta à covardia conveniente de Pilatos, a Bíblia diz que agora vai o nosso Senhor pelas ruas estreitas de Jerusalém, carregando o seu madeiro, para que nós pudéssemos ter vida. E agora, carregando o seu madeiro rumo ao Gólgota, ou como muitos também chamam de o lugar da caveira, à luz do que nos registra, particularmente agora, o nosso irmão Marcos, no capítulo 13, verso 22, Jesus estava indo para ser crucificado. Esse é o cenário. E o que me chamou a atenção quando eu coloquei os olhos sobre esse texto é que você vai ver alguém cheio de dor, de chagas, cheio de mazelas. Você vai ver alguém agora com todo um contexto favorável para que ele pudesse olhar só para si, porque a dor estava sendo dele. Mas interessante é que diante desse cenário, ainda assim, Jesus ele não esqueceu do seu amor. Ele não foi egoísta. Ainda com seus problemas e suas dores, ele teve um pensar
coração, então, ali também, agora, por um instante, voltado para sua mãe. Dos versos 25 a 27 que você leu comigo, irmãos, você vai entender as palavras do velho Simão. Porque o velho Simão havia profetizado que a alma de Maria seria traspassada por uma espada. E aquele dia tinha chegado. E agora, conforme você leu comigo, aos pés da cruz estava Maria e algumas outras mulheres vendo então agora todo o sofrimento do seu filho. Eu não consigo imaginar esse cenário de uma mãe assistindo tudo isso e não manifestasse nenhuma reação. A tendência das maiores e melhores mães, no mínimo, é apelar para não sei quem. É para enfrentar os soldados, com o objetivo de arrancar o filho da cruz. Mas pelo fato de Maria ter ciência e ter compreendido o plano de Deus para com o seu filho, nós não vemos nenhum registro de que ela tivesse dado algum chilique, pranto, histérico, desmaio ou algum outro comportamento desequilibrado. A Bíblia diz que ela apenas estava junto à cruz. Mãe, nunca abandona seu filho. Meus queridos irmãos, e do outro lado você vai ver Jesus Cristo mesmo suspenso. Ele não perdeu o controle da situação. Mesmo horas antes de render o seu espírito a Deus, você vai ver ele controlando cada evento. E diz que de cima ele olha para sua mãe e diz para o discípulo amado: mulher, aí está o teu filho. Ele vira para o discípulo amado e fala o inverso: aí está a tua mãe. E você leu comigo aí, no verso 27, que depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe, e dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. De modo que nesses versículos 26 e 27, meus amados irmãos, o que nós temos aí é o que muitos chamam de a terceira palavra da cruz. Era um sofrimento para Jesus ver a sua mãe no meio das outras mulheres. Como filho, ele sofria por causa do sofrimento dela. Contudo, ainda que parado, ali do lado o apóstolo João, e como um amigo chegado, como um discípulo amado, ninguém melhor do que João poderia então saber de parte do sentimento de Jesus. Jesus então vendo os dois ali, ele diz: mulher, olhe, aí está o seu filho. Há muitas conjecturas pela forma de como Jesus se refere à sua mãe. E ele não a chama de mãe nesse momento,
mas ele a chama de mulher. Para alguns estudiosos, a palavra mãe, ela teria feito com que a espada ainda penetrasse com muito mais profundidade, com muito mais dor no coração de Maria, e é a razão pela qual ele a chama de mulher e não de mãe. Isso você vê no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 34 e 35, e agora você vai ver que ali está escrito que Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que esse menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos aqui em Israel, e para ser alvo de contradição. E quando chega no verso 25, ele vai dizer: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Diante disso, meus amados irmãos, aqui na cruz, assim como nas bodas de Caná, Jesus Cristo, ele então, gentilmente, ele enfatiza e dá, ou se dirige a Maria, não como mãe, mas como mulher. E curiosamente, meus amados irmãos, nós vamos observar que a palavra mulher é exatamente para que Maria não pudesse pensar nele apenas também como filho, para que Maria não olhasse apenas aquele momento como um olhar comum de mãe, porque quanto mais ela pudesse o ver como filho, mais ainda iria aumentar também o seu sentimento. Mas Maria precisava de começar a vê-lo não como filho agora, mas como Senhor e Salvador, inclusive dela. Mesmo assim, ela ainda sofreria, mas esse sofrimento seria de forma diferente. A sua agonia foi complicada. Ao dizer mulher, eis aí seu filho, Jesus estava entregando Maria aos cuidados de João, segundo diz o verso 25, e pode bem ter sido o seu próprio sobrinho, o filho de sua mãe Salomé, segundo alguns historiadores, mas parece que João tinha uma comemoração ali em Jerusalém, embora a sua casa de verdade fosse na Galileia, e pode então fazer uma pergunta: mas por que Maria não foi entregue aos cuidados dos seus outros irmãos? Por que exatamente aos cuidados de João? Uma resposta óbvia, meus amados irmãos. Se você for ver o que está no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 5, você vai ver que ainda naquele momento, os seus próprios irmãos consanguíneos ainda não tinham recebido a fé nele. Porque diz lá que nem mesmo os irmãos deles criam nele. Entendido essas verdades, meus irmãos, sobre Maria, nós aprendemos que o amor dela, guardadas as proporções, foi um amor também sacrificial. Portanto, o amor dela dirigida ao seu filho, diferentemente de muitas das mães hoje, foi um amor que não esperava por retorno. E o mais interessante é que nós vamos entender que Maria estava disposta a fazer simplesmente porque ela amava. E pelo fato de ela amar o seu filho, o amor, assim sendo, se dedica então até o fim. E assim vemos Maria no seu relacionamento com seu filho indo até o fim, até a cruz. Portanto, sobre Maria, nós aprendemos, segundo nos diz o nosso irmão Lucas, no capítulo 1, no verso 28,
nós aprendemos com ela que ela foi uma mulher agraciada por Deus. Ela foi uma mulher agraciada. Se você for ver lá em Lucas capítulo 1, verso 28, você vai descobrir o porquê que eu estou falando isso. A primeira vez que Maria, ela aparece na Bíblia, ela está diante de um anjo. Olha só. E ele traz para ela um recado do céu. E o verso 28 diz que o anjo chama ela de favorecida. Verso 30, o anjo continua: você, além de favorecida, você achou graça diante de Deus. De modo, então, meus amados irmãos, que Maria, ela não foi escolhida para ser a mãe do Salvador por causa das suas virtudes. Ela não foi escolhida para ser mãe do nosso Salvador por causa dos seus pais. Porque tudo começou em Deus, foi desenvolvido por Deus e culminou também para a glória de Deus. Essa escolha teve a sua origem na graça de Deus e não no mérito dela. E Deus não chama as pessoas, Deus não chamou a mim e também não chamou a você, porque na verdade nós éramos especiais. Pelo contrário, nós nos tornamos um pouco melhor, nós nos tornamos mais especiais a partir do momento que Deus nos chama para dentro ou para perto de si. Maria tinha consciência disso. E a ênfase da mensagem do anjo estava na criança e não na mãe. O filho seria grande e não ela. Nos fala lá nos versos 31, 32 e 33. Maria nos ensina de como ser agraciada por Deus. E aprendemos também, segundo nos diz o versículo de número 38, lá do capítulo, é que Maria foi uma mulher submissa a Deus. E a submissão dela é dita nas palavras que nós vemos lá, quando ela diz: aqui está a serva do Senhor. Uma frase que resume toda a sua filosofia de vida. E assim nós vamos entender que Maria, agora então ela se coloca nas mãos de Deus, para que Deus pudesse realizar na sua vida e por meio dela os seus maiores e mais belos propósitos. Maria não questionou a Deus. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Maria seria como serva. Ela estava pronta. Ela se entrega por completo, sem reserva. Ela está então agora disposta a cooperar para que os planos de Deus pudessem serem cumpridos aqui na terra. E aqui eu abro um parêntese e dirijo-me a você, mãe, desta noite. Você pode fazer tudo aquilo que a seu ver é o melhor para o seu filho ou para a sua filha aqui nessa terra. Mas você só cumprirá o seu propósito de ser mãe, no sentido da essência da palavra, se você cooperar para que o seu filho, para que a sua filha, na vida dela e por meio dela, Deus cumpra o propósito dele. Isso leva-nos a questionar de como nós estamos cuidando do nosso lar, com o pai e com a mãe, para que nós estamos preparando e como nós estamos preparando o nosso filho ou a nossa filha para essa terra.
Aqui fecha o parênteses. Maria estava pronta a obedecer. Maria estava pronta a oferecer a sua vida, ainda para aquele que estava no seu ventre. Para concluir a nossa conversa, o que os filhos então também podem aprender com Jesus? Será que tem alguma lição? Quando, meu irmão e minha irmã, Jesus pede para João que cuidasse de sua mãe. Primeiramente, ele está agora a nos ensinar como agir com as nossas mãos. Com isso, Jesus agora ele está revelando, meus amados irmãos, toda a sua preocupação com a sua mãe. Numa hora em que ele poderia estar ocupado somente consigo e com as suas dores. O gesto de Jesus mostra-nos então agora que, como filhos, nós precisamos ter os nossos olhos sempre voltados para as necessidades das mães. E aqui eu abro um parênteses e dou uma puxadinha de orelha em você que é mãe. Cuidado em como você está criando o seu filho ou a sua filha. Por mais que você os ame, mas tem uma coisa na sua mente: ele não pode ser o reizinho da sua casa, a sua filha não pode ser a rainha da sua casa. A sua casa, a sua vida e os seus afazeres não podem girar em prol exclusivamente dos seus filhos. Precisam ser amados, precisam ser respeitados, mas precisam também ter uma compreensão da vida, de como se trata a vida é. E então a responsabilidade dos pais, então, preparar esses filhos para que vejam e encaram a vida e não frustrem com o primeiro problema que encontrarem da porta para fora. E é preciso que vocês alimentem, despertem então nesses filhos esse sentimento. Lamentavelmente você tem visto filhos tratarem as mães com casca e estudo, tratarem os pais com pedra nas mãos. Não é sem razão. É porque você, como pai ou como mãe, não tem ensinado responsabilidade e não tem dado para o seu filho um padrão de modelo para que eles não apenas o respeitem, não apenas o admirem. Porque se você não ensinar isso para o seu filho, ao invés daquilo que você faz redundar em bênção para você, vai resultar em problema. Você vai ser visto como um capacho para o seu filho, você mãe vai ser vista como uma empregada para a sua filha. É preciso que dentro do seu lar você desenvolva amor, mas desenvolva responsabilidade ao ponto do seu filho olhar para você, mãe, com ternura. Eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer a minha mãe e meu pai. Exemplo de Jesus aqui. Na hora em que ele tinha a possibilidade de pensar só em si, você vê ele pensando na mãe, na morte e nas portas. Ele preocupa com a sua mãe. A nossa possível dificuldade, meus irmãos, o seu possível aperto, filho, não pode te dar o direito de não pensar no seu pai ou na sua mãe. Amem os seus genitores. Entenda que eles são bênçãos de Deus para a sua vida, como filho e como filha. Quem ama, preocupa. Quem ama, alivia as dores. E nós aprendemos com Jesus aqui também que a nossa generosidade ela não pode depender
apenas de circunstâncias favoráveis. Os filhos não podem ser peso para os pais, embora os pais nunca achem que os filhos sejam fardos. É estranho nós observarmos hoje, meus irmãos, como que tem filhos que sugam os pais. Filhos que não têm dó dos pais. Filhos que não preocupam com quanto o coração desses sangra. Filhos que não colaboram em nada. Filhos que dão trabalho apenas. Aprendemos com Jesus também agora, meus irmãos, que Ele está pensando na velhice da sua mãe. Ele está pensando no futuro da Maria. E por alguma razão Jesus não entregou ela aos cuidados dos filhos biológicos, mas recomenda ela a João. E com isso nós podemos então imaginar, meus amados irmãos, que a fala de Jesus para João, ela foi provavelmente precedida de algum diálogo anteriormente. A Bíblia não nos afirma, mas é possível que Jesus e João já tivessem atrelado essa conversação. Agora apenas estavam selando o negócio. João, meu amigo, eu estou de partida. E eu entrego a minha mãe aos seus cuidados. Porque meus irmãos não vão cuidar dela como você cuida, ou vai cuidar. Jesus já havia experimentado o quanto João era amoroso. Ele entendia que ele também devia demonstrar amor para com a sua mãe. Não ia deixar faltar nada, nem afeto. Como filho mais velho, cabia ele a cuidar dela e talvez viúva, não podemos precisar. Mas o fato é que Jesus aceitou com João aquele cuidado. E a outra lição que nós aprendemos aqui, na relação entre João e Jesus, ou entre Jesus e João, é que de fato a nossa família, ela pode ir muito mais além do que laços consanguíneos. Confirma-se a ideia de que, de fato, há amigos mais chegados do que irmãos. Portanto, João cuidou da mãe de Jesus, recebeu ela na sua casa, deu a ele a sua família, deu a ela uma igreja, fez por onde ela pudesse dignificar o seu nome. E é interessante, meus amados irmãos, é que nós vamos ver e entender que o desemprego de um preocupa a todos. A doença de um na família abate a todos. Interessante ainda mais é vermos que em todos os necessitados que puder alcançar, é necessário estendermos a mão. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: que nós cuidemos dos órfãos, cuidemos das viúvas, e que nas dificuldades dessas pessoas, essas dificuldades têm que ser supridas, e não podemos deixar com que a veracidade ou a voracidade do mundo também nos corrompa. Você vê isso lá
nas palavras do nosso irmão Tiago, no capítulo 1, verso 27. Olhe para o exemplo de Maria, e você será extremamente feliz para cumprir o seu ministério e entregar a Deus o presente que Ele confiou nas suas mãos, como filho ou como filho. E que você, mãe, de fato, seja bênção na vida do seu filho ou da sua filha. Que você seja modelo de como Cristo precisa ser engendrado no caráter do seu filho e da sua filha, e que você os ensine a viver para a glória de Deus, a cumprir todo o propósito de Deus sobre a face da terra. Assim você cumprirá o seu grande ministério, o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Amém.